Louvado seja Deus. Deus abençoe a pastora Marineide. Deus abençoe a cada uma das irmãs que compõem este lindo e abençoado círculo de oração, Coluna de Betel. Está lindo o culto hoje. Eu quero louvar e agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nosso meio. Glória a Deus, aleluia. E peço que cada irmão neste momento redobre a sua atenção. E eu quero saudar a bendita e amada igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Abra comigo a sua Bíblia, Êxodo. Vamos ficar de pés como assembleianos raiz que somos, né? Êxodo capítulo 4, versículo 2. Êxodo capítulo 4 e o versículo 2, a palavra do Senhor assim nos diz: Perguntou-lhe o Senhor: o que tens na tua mão? E Moisés respondeu: uma vara. Glória a Deus. Feche teus olhos, que eu quero orar por você. Nosso Deus, Pai maravilhoso de infinita bondade, te peço a tua graça, te peço, Senhor, a tua presença. Usa-nos, Senhor, mais uma vez para comunicar a tua plena e perfeita palavra. Te peço, Senhor, meu Pai, que esta palavra sirva de edificação, de fortalecimento espiritual. Te peço, Senhor, meu Pai maravilhoso, que nossas vidas estejam como altares erigidos diante da tua presença para receber fogo do céu. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis assentar glorificando a Deus. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, a pergunta dessa breve ministração é: o que tens em tuas mãos? Olha para quem está ao teu lado e pergunta isso: o que tens em tuas mãos? O que é que tu tens em tuas mãos que Deus possa usar nessa noite? Glória a Deus, aleluia. A pergunta de Êxodo capítulo 4, versículo 2, é o momento em que Deus chama Moisés. Moisés vinha de muitos traumas. Não esqueça que Moisés, ele vinha de um momento difícil da vida dele. A vida de Moisés é dividida em 3 etapas. De 40 em 40 anos houveram muitas mudanças na vida de Moisés. Os primeiros 40 anos da vida dele foi dentro do palácio, muita bênção, muita sabedoria, servos, tudo que o dinheiro podia comprar. Os próximos 40 anos da vida dele, a segunda fase, que vai de 40 a 80 anos, ele foi para o deserto. Por quê? Porque ele quis fazer do seu jeito e não da vontade de Deus. Acabou matando um egípcio, e sabendo que a lei mandava matar aquele que matasse um egípcio, ele fugiu para o deserto. Quis fazer o plano de Deus de acordo com a sua forma de pensar, da sua maneira de agir. E ele passou ali 40 anos no deserto. E nestes 40 anos no deserto, tudo aquilo que ele tinha à disposição no palácio, agora ele teve de correr atrás, teve de trabalhar e muito para se alimentar. Agora ele não é mais servido, agora ele passa a servir os outros para poder conseguir o seu pão de cada dia. Agora passa a ser cuidador de animais para poder encontrar uma sobrevivência para aquele período distante. Se perguntava para onde foi o sucessor real, o filho da princesa, e ele estava com vergonha, tentando fugir das responsabilidades que Deus havia prometido sobre a sua vida. Mas a quem Deus escolhe não adianta fugir, não adianta ir para longe, porque Ele vai te encontrar para cumprir o que tem para fazer na tua vida. Glória a Deus. E na sarça ardente ali no deserto, ele se reencontra aos 80 anos. Olha para quem acha que a vida, pastor, eu estou com 60, 70 anos, não tem mais nada. As coisas mais maravilhosas que aconteceram na vida de Moisés aconteceram nos últimos 40 anos da sua vida, entre os 80 e 120 anos, quando ele morre. É nesse período em que ele tem um contato com Deus lá no deserto, naquela sarça ardente que ardia, mas não consumia.
Naquele momento ele teve um encontro. E Deus vai ali e diz: eu tenho uma missão para ti. Tu estás no deserto, mas tu não és desse deserto. Tu estás só de passagem, porque a missão que eu tenho para ti é maior. Vai libertar o meu povo. E ele diz: mas eu não tenho nada. E é o trecho que nós lemos aí. Eu não tenho nada. Deus pergunta para ele: o que tu tens? Eu tenho apenas uma vara. E com essa vara, Deus usou de uma maneira tremenda. Na sequência do versículo que nós lemos, ele joga a vara no chão e ela se transforma em uma cobra. E Deus diz: toca nela. E ela ele toca naquela vara e ela volta a ser toca naquela cobra e volta a ser uma vara. A partir dali Deus acompanhou, porque ele colocou-se na vontade de Deus. Moisés colocou-se na vontade de Deus. E é isso que ele quer hoje de cada um de nós. Coloque-se no centro da vontade de Deus. Coloque-se no centro da vontade de Deus. Você não é capaz de compreender o que Deus pode fazer na tua vida quando você coloca a tua vida no centro da vontade de Deus. Com essa vara se transformou em cobra e depois voltou a se transformar em vara. Essa vara Deus usou para tocar em uma rocha. Moisés tocou em uma rocha e da rocha saiu água. Com essa vara, no momento em que o exército estava atrás, ao lado das montanhas e à frente, o grande mar vermelho, Moisés levanta a cabeça e pergunta: e agora, meu Deus, o que eu faço? Deus responde: diga ao meu povo que marche. E é isso que eu digo para você: diga ao meu povo que marche. O caminho é para frente. Não é chorando à beira do caminho, não é lamentando, não é caindo em uma cama de depressão que você vai resolver os problemas que estão postos diante de você. Diga ao meu povo que marche. A pergunta que eu quero fazer para você é: o que é que você tem? Pastor, parece que eu não tenho nada. Não diga isso. Você tem na sua vida fé. Você tem na sua vida coragem. Você tem na sua vida intrepidez. Você tem na sua vida a palavra. Você tem iniciativa. Você tem criatividade. Você tem cântico sobre a tua vida. Você tem vontade. Ou tem sonhos. Sonhos. Como tinha Ruth e a sua sogra Noemi. A única coisa que restou foi sonhos. Acabou-se tudo. Como diz Noemi: ditosa fui para Moabe, e de mãos vazias retornei. Meu querido amigo Emanuel, é assim que Deus faz em nossas vidas, muitas vezes. É dessa maneira que Deus age, irmã Alda, em nossas vidas. Muitas vezes é dessa maneira. A gente acredita que chegamos ao fim, irmão Aminadab, e Deus transforma de uma hora para outra. Muda a sorte de uma maneira muito rápida, como mudou na vida de José. Ele pode mudar na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Só restava sonhos na vida de Ruth. Tudo que ela tinha se perdeu. Toda a riqueza ficou para trás. E por último perdeu o seu marido. Os maridos de Ruth, Noemi e Orfa morreram. E agora não lhe restava mais nada. E apenas com sonhos no seu coração, elas retornam. 3 viúvas, uma ficou no caminho e 2 voltaram apenas. Não imaginavam que Deus estava preparando nesse retorno para Israel. Não imaginavam que Deus estava preparando para a Ruth nesse retorno. Glória a Deus, aleluia. E é assim que Deus continua fazendo. O que tens em tuas mãos? Davi tinha apenas 5 pedras e precisou somente de uma para matar um gigante. Glória a Deus. A mulher da torre de Tebes tinha apenas uma pedra de mó, uma pedra que se utilizava para triturar o trigo. E com essa pequena pedra,
ela acabou com uma guerra ao atingir o rei perverso Abimeleque. A mulher, o menino descrito lá em João capítulo 6, versículo 9, diante de uma multidão, quando Jesus estava ali às margens do mar da Galileia, e depois de falar do amor de Deus, e depois de falar as boas novas, tinha uma multidão faminta, 5.000 pessoas, e Filipe cutucou os outros apóstolos e perguntou: e agora? Com que dinheiro nós vamos ter para comprar comida para tudo isso de gente? E então André, a pedido de Jesus, leva um menino, e ele diz: é tudo que temos, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que Jesus orou, pediu ao Pai e foi tirando e distribuindo. E os discípulos começaram a distribuir. E a Bíblia diz que toda aquela multidão se saciou e que ainda sobejaram, ou seja, sobraram vários e vários e vários cestos cheios de pão e de peixe. É assim que Deus age. Não duvide do que Deus pode fazer. Nós não vamos mais longe por causa da dúvida. Nós não damos um passo maior por causa das amarras. Muitos estão aprisionados. Querem conquistar novas terras, mas não perdem a costa de vista. O teu barquinho precisa ir mais longe. Precisa perder a costa e precisa enfrentar os desafios desse mar que está posto diante de ti, para que Deus te dê vitória, para que Ele te leve a portos seguros, para que Ele te leve a novas terras, para que Ele te faça conhecer novas conquistas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é que tens em tuas mãos? Pedro tinha apenas uma rede, lá em João, no capítulo 21, versículo 6. Eles pescaram a noite toda e não tinha mais nada. Pelo amanhecer, eles já estavam lavando as redes, limpando. E Jesus aparece na beira da praia e pergunta se eles tinham alguma coisa para comer naquele dia. Ele disse: nada. A pescaria, Jesus, foi um fracasso. Tudo se tornou difícil e é impossível. Lembre-se que Pedro era um pescador e sabia, portanto, que aquele horário da manhã não era mais horário para se pescar. No entanto, quem estava ali era o Deus do impossível. Glória a Deus, aleluia. Uma rede era a única coisa que ele tinha em mãos, e ele joga à direita do barco. Talvez no subconsciente, aquele pescador experiente possa até ter pensado: mas como jogar aqui? Aqui, eu já vim do alto mar, já sei quais são os pontos, tenho experiência, sei muita coisa, tenho expertise, mas muitas vezes é obedecendo a Deus que nós encontramos as soluções para os mais graves problemas que afligem a nossa vida. A gente tenta de toda maneira e não dá certo, mas quando a gente passa a ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, Ele nos permite resolver problemas que pareciam insolúveis, resolver situações que pareciam ser irresolvíveis. Então Pedro joga aquela rede, e a Bíblia diz, no versículo 6, que a rede não se podia puxar. A Bíblia diz que eles lançaram e já não podiam puxar a rede por causa da quantidade enorme de peixes. Obedeça somente à vontade de Deus. Tentar escrever a nossa própria história e resolver os problemas de acordo com o nosso querer, dificilmente você vai conseguir resolver dessa maneira. A melhor ferramenta Deus tem entregue em tuas mãos, que é a oração. Joelho dobrado na presença de Deus,
um coração contrito diante do Pai, move montanhas, muda quadros, transforma aquilo que era impossível em possível, reverte situações. Aquilo que o homem já havia desenganado, Deus torna possível no agir e no querer da vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. O que você tem em mãos? Aquela viúva lá, descrita em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, tinha somente uma botija de azeite. E o azeite era muito caro naquela época. Tinha muitas utilidades. E a Bíblia nos diz que aquela viúva encontrou com Eliseu e contou-lhe sobre a morte do seu marido. E disse que agora os credores estavam vindo atrás dela para levar os seus 2 filhos. E ela dizia que a partir de agora eles passarão os meus filhos a ser como escravos. E Eliseu diz: e o que é que eu posso fazer? E ele pergunta: o que tu tens em tuas mãos? O que ela tinha? E ela responde: tenho apenas uma vasilha de azeite, uma botija de azeite. Eliseu então diz para ela: olha, vai aqui nas proximidades, pega com os teus vizinhos todas as vasilhas vazias que tu possa encontrar. E assim ela fez. E agora entra para a tua casa, fecha a porta. Fecha a porta, porque o milagre vai operar com a porta fechada. O milagre vai operar na tua vida não é espalhando a coisa no Facebook, não. Vai operar com os joelhos dobrados. Deus vai agir e vai mudar. Quando o teu coração estiver jogado na presença do Senhor Jesus, quando as tuas lágrimas encontrarem o chão frio da madrugada, é nesse momento que Deus vai agir na tua vida, no silêncio do teu quarto, na fortaleza da tua fé e esperança no Senhor Jesus. Fecha a porta sobre ti, e a Bíblia diz que a partir dali começou a verter azeite, e traz as vasilhas. Os 2 filhos dela corriam e colocavam: traz mais vasilhas, vai avisar o vizinho da frente, do lado, chama os vizinhos, os parentes, manda mais vasilhas. E chegou o momento que os filhos disseram: mamãe, não tem mais vasilha. E a Bíblia diz que então o azeite cessou. E agora o profeta diz: vai, vende este azeite, paga a tua dívida com os teus filhos e vive com o resto que sobrar. Olha quanta bênção que Deus deu a ela. Dava para pagar a dívida, resolver o problema e ainda viver do resto do que ficou. Fica de pé comigo. A pergunta que Deus faz a você nesta noite é esta: o que tens em tuas mãos? Use. Eu estou te dizendo em nome do Senhor Jesus, use o que você tem em tuas mãos. Apresenta a Deus dos milagres que Ele vai mudar, Ele vai transformar, e você vai testemunhar o que Deus vai fazer. Não espera que Deus não vai esperar tu te capacitar, tu ir fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, pós-doc, não. Deus vai te usar com o que você tem em tuas mãos. E quando você ouvir a voz de Deus, feche teus olhos. Lembre-se do que diz Isaías 6:8. Eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga isso para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me, Senhor, em tuas mãos. Deixa Deus te usar com o que você tem, com o que você pode fazer, com o que você é. Glória a Deus, aleluia. O Deus está aqui, o Deus está no teu coração, o nosso Deus poderoso, aquele mesmo Deus que transformou José de escravo a governador, o mesmo
Deus que transformou a vida, Jesus Cristo, no encontro com aquele endemoniado de Gadara, transformou de endemoniado a primeiro missionário da região de Decápolis. Aquele mesmo Jesus que mudou a vida de Pedro e transformou de pescador de peixes a pescador de almas. Glória a Deus, Ele está aqui em nosso meio. O mesmo Jesus que um dia transformou Paulo, aquele perseguidor de cristãos, em perseguido pela causa da cruz, pela mensagem salvífica da cruz. Glória a Deus, aleluia. O mesmo Deus que transformou Davi, um cuidador de animais, em rei de Israel, Ele está aqui em nosso meio. O que todas essas pessoas têm em comum? Todos eles se deixaram usar com o que tinham em suas mãos. Levanta as tuas mãos para o alto aí. Pastora Marineide, prepare aí. Levante a mão para o alto. Feche teus olhos e diz: Senhor, usa-me a mim. Eis-me aqui. Usa minhas mãos. Usa minhas mãos para fazer a tua obra, para fazer o teu querer. Glória a Deus, usa a minha vida. Pastora Marineide, cante ao Senhor. Vamos louvar juntos. Sonda-me, Senhor, bora juntos, e me conhece. Faz essa oração a Ele. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Enche-me até que me Vem aos pés do Senhor Jesus. ache só a ti. Você que está nos acompanhando pela internet, Deus quer mudar a tua vida também. Usa-me. Escreve aí no comentário: eu te aceito, Jesus. Escreva. Senhor, Ele quer transformar a tua vida. como um farol que brilha na noite, como Vem aos pés do Senhor Jesus, vem. Ele te chama, Ele te ama, Ele quer reescrever a tua história. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me. Repita: usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor.